Parashá Balac. Os Moabim escolhem Balac para liderá-los contra Bnei Israel. Você se lembra que o rei de Moabe se recusou a deixar que Bnei Israel passassem por suas terras? Bem, logo depois disso, os Moabim escutaram notícias aterrorizantes. Bnei Israel lutaram e derrotaram outras nações que não deixaram que eles atravessassem seu território. Eles inclusive venceram os poderosos gigantes Sihon e Og. E que tipo de tratamento Moabe poderia esperar de Bnei Israel? Afinal, Moabe era menor que as outras nações. Moabe estava mortificado de medo. Eles sabiam que Hashem havia proibido Moshe de destruí-los. Mas eles pensaram, mesmo que os judeus não nos matem, eles acharão um meio de tomar nossa terra e nos expulsar. O que Moabe poderia fazer? Primeiro, eles fizeram paz com seus vizinhos, os Midianim. Moabe e Midian haviam sido inimigos por vários anos. Agora se juntavam para lutar contra Bnei Israel. Depois Moabe escolheu um novo rei, Sur, o famoso príncipe de Midian. Ele era a pessoa mais forte e mais sábia da época. Quando se tornou o rei de Moabe, Sur recebeu o nome de Balac. E sua tarefa era encontrar uma maneira de derrotar os judeus. Os moabinos esperavam que o rei Balac organizasse um exército e se preparasse para a guerra. No entanto, Balac anunciou: não faz sentido guerrear contra Bnei Israel, porque nós perderemos. As vitórias de Bnei Israel são miraculosas. Enquanto lutavam contra Sihon, seu líder fez com que o sol permanecesse por mais tempo no céu. Primeiro, precisamos descobrir onde reside o seu poder secreto. Os moabinos sabiam que o líder dos judeus, Moshe, havia passado muitos anos em Midian, na casa de Itro. Eles enviaram mensageiros aos homens mais sábios de Midian. Vocês sabem nos dizer como os judeus conseguem vencer seus inimigos? Moshe viveu em seu país por vários anos. Talvez vocês conheçam o segredo do seu grande sucesso. Os sábios responderam: os judeus não precisam de armas ou de grande exército. Seu poder está em sua fala. Moshe simplesmente pronuncia o nome de Deus e seus inimigos são derrotados. Os judeus ganham as guerras porque eles rezam pela vitória. Quando os moabinos ouviram isso, eles decidiram: precisaremos encontrar alguém que também tenha poderes sobrenaturais. Alguém especial, cujo poder da fala seja tão grande quanto o de Moshe. Os poderes mágicos de Bilã. Os moabinos imediatamente pensaram na pessoa certa, Bilã. Bilã vivia na longínqua Arã. Ele era famoso por toda a terra por seu talento em explicar sonhos. E era dito que se ele amaldiçoasse uma pessoa, essa ficava em perigo, pois as maldições de Bilã sempre se concretizavam. Bilã também era um poderoso feiticeiro. Naqueles dias, muitos não-judeus praticavam Kissuf, feitiçaria. Hashem lhes dava habilidade para fazer isso, por meio de forças de tumá, impureza. Você se lembra que os mágicos do faraó sabiam como transformar água em sangue e sabiam como fazer sapos? O rei Balac, ele próprio, era um experiente feiticeiro. Sabia que Bilã praticava magia. Se os dois combinassem forças e trabalhassem juntos, poderiam prejudicar os judeus com sua magia negra. Mesmo durante a época da Guemará, ainda havia feiticeiro entre as nações. Histórias da Guemará sobre Kissuf, magia negra. Aqueles que dominavam a arte de Kissuf conseguiam transformar uma pessoa em um animal ou um objeto. No entanto, se o animal ou objeto enfeitiçado entrasse em contato com água fresca, o efeito da magia acabava e ele voltava ao seu estado natural. Certa vez, um homem chamado Zeiri viajou até Alexandria, uma cidade do Egito repleta de feiticeiros. Zeiri comprou um burro lá. No caminho de volta para casa, ele parou perto de um rio para que seu burro bebesse água. Mas assim que a boca do animal tocou a água, ele desapareceu. Em seu lugar surgiu uma tábua de madeira. Zeiri entendeu que a tábua havia sido transformada em um burro por meio de mágica. Zeiri retornou a Alexandria com a tábua e pediu ao vendedor que devolvesse seu dinheiro. O vendedor disse: dessa vez eu devolverei o dinheiro.
Mas da próxima vez, antes de comprar qualquer coisa aqui, mergulhe em água fresca. Vários objetos nessa cidade são feitos por meio de magia. Todo mundo primeiro testa o que compra. Rabi e Anai também teve uma experiência com magia. Certa vez ele estava viajando e, como ficou com sede, entrou em um bar e pediu um copo de água. A mulher que o serviu murmurou algumas palavras em voz bem baixa. Rabi e Anai entendeu que ela era uma bruxa. Aqui está sua água, a mulher disse. Rabi e Anai fingiu que bebia. Quando a mulher não estava olhando, ele jogou um pouco da água no chão e viu escorpiões saindo dela. Agora ele tinha certeza de que um feitiço havia sido lançado sobre a água, e ele não bebeu nada dela. Rabi Anai então disse à mulher: Muito obrigado pela água. Agora, por favor, beba você um pouco da minha água. Ele deu à mulher um pouco da água dela. Ela bebeu e se transformou em um burro. Rabi Anai foi com o burro até a praça do mercado. Ali ele encontrou outra bruxa, que reconheceu sua amiga sob a forma de burro. Ela sabia como desfazer a magia e transformar o burro novamente na mulher. De repente, Rabi Yonai estava montado em uma mulher, e é claro, ele saiu o mais rápido possível. A feitiçaria pode prejudicar um judeu? Nós encontramos o seguinte incidente na Guemará. Certa vez, uma bruxa queria matar Rabi Hanina por meio de magia. Ela tinha que pegar um pouco de poeira sobre os pés de Rabi Hanina para o feitiço funcionar. Destemido, Rabi Hanina lhe disse: Pegue a poeira e tente. Sua magia não funcionará. Eu sei que não há outro poder além de Hashem, En Od Milevadu. Já que Rabi Hanina acreditava totalmente que nenhum feitiço pode mudar o que Hashem decreta, a bruxa não conseguiu prejudicá-la. Se um judeu praticasse magia, o Beit Din o condenava à morte. Mas entre os não-judeus havia muitos feiticeiros. Hashem deu a Bilã um conhecimento especial. Todos os dias, cedo pela manhã, há um momento quando Hashem está irado com o mundo. Bilã sabia exatamente quando esse momento ocorria. Se ele amaldiçoasse alguém naquele exato momento, a maldição se concretizava por causa da ira de Hashem. Bilã tinha ainda um outro poder perverso. Ele possuía um Ainará, um olho mau. Se ele dirigisse seu olho mau para alguém, os anjos destruidores do céu prejudicavam essa pessoa. O rei Balaque pensou: Tenho certeza de que Bilã encontrará um jeito de fazer mal aos judeus, já que ele tem esses poderes sobrenaturais que ninguém mais possui. O rei Balaque envia mensageiros a Bilã. O rei Balaque enviou um grupo de nobres de Moabe e Midian para convidar Bilã a vir até Moabe e amaldiçoar Bnei Israel. Prometam a Bilã uma grande soma em dinheiro para que ele concorde em vir com vocês. Instruiu o rei Balaque a seus mensageiros. Os mensageiros levaram vários instrumentos de magia com eles. Eles não queriam que Bilã dissesse: Eu não posso ir agora porque não preparei meus instrumentos. Quando os nobres chegaram à casa de Bilã, eles lhe disseram: A nação judia saiu do Egito e acampou próximo de Moabe. Por favor, venha conosco para amaldiçoar essa nação, para que nos livremos dela. Sabemos que suas maldições e bênçãos se realizam. O rei Balaque promete a você uma grande soma em dinheiro como pagamento por seus serviços. Se aceitar vir conosco, você será o convidado de honra de um banquete oferecido pelo rei. Quando Bilã ouviu essa mensagem, ele se alegrou. Ele odiava os judeus com todo o seu coração e não havia algo que desejasse mais que amaldiçoá-los. Os mensageiros ficaram surpresos quando Bilã não respondeu sim de imediato. Por que Bilã atrasou sua resposta? Ele não tinha certeza de que Hashem queria que ele amaldiçoasse Bnei Israel. Talvez ele não desse permissão para isso. Assim Bilã disse: Passem a noite aqui. Eu me prepararei para receber uma profecia de Hashem. Ele me dirá o que fazer. Os mensageiros moabitas concordaram em passar a noite na casa de Bilã. Os mensageiros midianitas, no entanto, disseram: Devemos partir agora. Não podemos esperar. Por que eles não podiam esperar? Os midianim eram espertos. Ao ouvirem que Bilã não poderia amaldiçoar sem a permissão de Hashem, eles pensaram: Nosso caso está perdido. Se Bilã necessita da permissão de Hashem para amaldiçoar Bnei Israel, nós podemos ir embora. Bnei Israel são como filhos para Hashem. Que pai permitiria que seus filhos fossem amaldiçoados?
Naquela noite, Hashem apareceu para Bilã e falou com ele. Em honra a Bnei Israel, Bilã se tornou um navio, muito embora ele fosse um rachá e não merecesse receber profecia. Mas Hashem não falou com Bilã da mesma maneira que ele falava com os profetas judeus. Ao invés disso, ele enviava uma nuvem para separá-lo de Bilã. Bilã não podia ver o esplendor da Shekinah. Hashem perguntou a Bilã, quem são essas pessoas que estão com você? É claro que Hashem sabia a resposta, mas Bilã erroneamente pensou. Há ocasiões em que mesmo Hashem não sabe de tudo. Encontrarei o momento para amaldiçoar Bnei Israel sem Hashem saber. Bilã respondeu a Hashem, o rei Balaque enviou esses mensageiros a mim. Veja que a pessoa importante que sou, que os reis precisam da minha ajuda. Ele quer que eu amaldiçoe Bnei Israel. Hashem ordenou a Bilã, você não deve ir com eles para amaldiçoar Bnei Israel. Eles são um povo abençoado. Na manhã seguinte, Bilã anunciou, Hashem não me deixa ir com vocês. Ele fez parecer que Hashem me proibira de ir com esses mensageiros porque eles não eram suficientemente importantes. Ele não admitia que Hashem o proibira de amaldiçoar Bnei Israel. Quando a resposta de Bilã foi transmitida ao rei Balaque, ele disse, Bilã não está satisfeito com a minha oferta. Devemos dar-lhe dinheiro e honra, mais dinheiro e honra. O rei Balaque escolheu uma nova delegação. Esses novos mensageiros eram importantes príncipes. Eles foram para Arã e ofereceram a Bilã uma quantia ainda maior que a anterior. Agora Bilã disse a verdade. Mesmo que o rei Balaque me ofereça seu palácio repleto de ouro e prata, eu não posso cumprir seu pedido. Não posso fazer nada sem a permissão de Hashem. Com essa resposta, Bilã deu a entender que ele queria ainda mais dinheiro. Ele exigia um tesouro repleto de ouro e prata. Eu valho muito mais que o exército inteiro do rei Balaque. Pensou o ganancioso Bilã. O exército do rei pode ganhar ou perder uma batalha, mas minhas maldições com certeza funcionam. Como Hashem claramente proibira Bilã de amaldiçoar Bnei Israel, Bilã deveria ter mandado os mensageiros embora. Mas não, Bilã tinha chutzpah. Ele pensou, vou perguntar novamente a Hashem. Talvez dessa vez ele me deixe ir. Passem a noite em minha casa, ele disse aos príncipes moabitas. Eu quero ouvir o que Hashem tem a dizer. Novamente Deus apareceu a Bilã à noite. Uma shala, uma parábola. A quem Hashem honrava mais, Moshe ou Bilã? Um não-judeu certa vez disse a Rabi Eliezer. Hashem honrava o profeta não-judeu Bilã mais do que seu profeta Moshe. Sobre Moshe a Torá diz, e Hashem chamou Moshe para dentro do Mishkan. Sobre Bilã, no entanto, a Torá fala, e Deus veio para Bilã. Isso significa que o próprio Deus veio e apareceu para Bilã. Você pode ver que Bilã recebeu mais honra do que Moshe. Rabi Eliezer respondeu, deixe-me responder com uma parábola. Um dia houve uma forte batida no portão que levava ao palácio do rei. Quem está no portão? O rei perguntou. Um Metzorá, um leproso. Quer falar com o senhor, disse o guarda. Não deixe entrar, ordenou o rei. Esse homem puro sujará o meu palácio. Irei lá fora para falar com ele. O rei saiu do palácio e foi ao encontro do Metzorá. Em outra ocasião, bateram de novo no portão. Quem é? Perguntou o rei. Seu amigo, os guardas disseram. O rei então disse, eu mesmo convidarei para entrar. Ele chamou. Meu querido amigo, entre, você é bem-vindo em meus aposentos. Nós falaremos a sós. A chave para a parábola. Rabi Eliezer explicou. Da mesma forma, a Torá nos conta que Hashem veio a Bilã. Hashem lhe disse, você é tamei, impuro. Fique onde está, eu irei até você. E não ouse tocar em meus filhos, os Bnei Israel. No entanto, Moshe Rabbeinu, um amigo do rei, era bem-vindo no aposento particular de Hashem, o Mishkan. Bilã começa a viagem. Dessa vez, quando Hashem apareceu a Bilã, ele disse, se você for com os mensageiros do rei Balaque, você não terá sucesso em seu plano. Mas se você insiste, então vá. Eu permitirei que você viaje até Moabe com o objetivo de aconselhar o rei Balaque ou de predizer o futuro para ele. Você também pode aceitar o convite para sua festa. Mas eu estou te avisando, você não amaldiçoará Bnei Israel. Você somente falará o que eu permitir. Por que Hashem permitiu que Bilã fosse com os mensageiros de Balaque? Hashem disse,
Quando eu não deixei Bilã ir na primeira vez, ele ficou orgulhoso de si mesmo, pensando: Hashem tem medo das minhas maldições. Ele sabe que eu posso destruir o mundo com elas. Assim, não ousou deixar que eu fosse. Na realidade, eu estava apenas tentando salvar Bilã da destruição. Agora deixarei que ele vá e mostrarei a ele que ele não tem qualquer poder sobre sua própria fala. Na manhã seguinte, Bilã acordou cedo. Usualmente, ele não se ocupava do trabalho humilde de selar seu burro, mas deixava que seus servos fizessem isso. Mas agora, ansioso em prejudicar os judeus, ele mesmo quis colocar a sela do seu burro. Apesar da advertência de Hashem, Bilã pretendia de fato amaldiçoar Bnei Israel. Portanto, Hashem estava bravo com ele. Enviarei um anjo de misericórdia à frente dele para tentar fazê-lo parar. Hashem disse: se ele estiver viajando com más intenções, ele será destruído no final. Hashem prefere não destruir um rachá se for possível salvá-lo. O anjo de Hashem voou à frente de Bilã. Ele parou no meio da estrada, diante de Bilã, sua espada na mão. Somente o burro de Bilã viu o anjo. Hashem disse: talvez se Bilã descobrisse que seu burro sabe mais coisas do que ele ficaria mais humilde. E então ele abandonaria seu plano de amaldiçoar Bnei Israel. Quando o burro viu o anjo à sua frente, amaldiçoando com sua espada, ele não se atreveu a ir em frente. Havia campos de ambos os lados da estrada. O burro entrou em um dos campos. Bilã não entendeu a razão para o estranho comportamento do burro. Ele bateu no animal e trouxe de volta para a estrada. Agora o anjo já havia desaparecido, mas logo ele apareceu uma segunda vez. O burro viu novamente. Com medo de seguir em frente, ele foi para a lateral da estrada, bem onde havia uma pilha de pedras. Ao se mover para o lado, o burro pressionou o pé de Bilã contra as pedras. Isso fez com que Bilã ficasse com o pé defeituoso. Nesse momento em diante, ele se tornou manco. Midrash explica: por que Bilã se machucou? Nosso patriarca Jacó fez um trato com Labã. Nem nós e nem nossos descendentes jamais atravessaremos esse ponto onde estamos para prejudicar um ao outro. Como sinal do acordo, eles ergueram uma matsevá, um pilar, em uma pilha de pedras. Essa era a pilha de pedras pela qual Bilã passara. Bilã era descendente de Lavã. Ele estava passando pela pilha a fim de fazer mal aos descendentes de Jacó. Portanto, ele estava violando o trato. Como punição, a pilha de pedras esmagou o seu pé. Mas isso não impediu Bilã de continuar a viagem. Quando o burro havia saído para a lateral da estrada, Bilã bateu nele novamente. Pela terceira vez, o anjo apareceu na estrada. A estrada aqui tinha cerca em ambos os lados. O burro arriou sobre Bilã, recusando a se mexer. Fazia muitos anos que esse burro pertencia a Bilã. Ele jamais fizera algo assim. Bilã devia ter percebido que Hashem estava tentando impedi-lo de continuar a viagem. Mas ao invés disso, ele ficou furioso. Ele pegou sua vara e bateu muito no animal. De repente, Hashem miraculosamente abriu a boca do burro e fez com que ele falasse como um ser humano. Coitado de você, Bilã, seu tolo, o burro advertiu. Eu sou simplesmente um estúpido animal, e ainda assim você tem que usar sua vara em mim porque não obedeço você. Como então você pode achar que conseguirá amaldiçoar os filhos de Abraão, Isaac e Jacó? Você não sabe que o mundo foi criado somente pelo mérito deles? O Midrash nos conta. Porque o anjo apareceu 3 vezes para Bilã. Hashem fez o anjo aparecer para Bilã 3 vezes por uma importante razão. Da primeira vez, havia campos abertos em ambos os lados da estrada. Hashem estava indicando a Bilã: se você pretende amaldiçoar os filhos de Abraão, você só poderá amaldiçoar os descendentes de Ismael ou os filhos de Queturá, a mulher que se casou com Abraão depois da morte de Sara. Eles eram perversos e mereciam uma maldição. Mas não ouse amaldiçoar os filhos de Isaac, pois eles são de Sadiquim. A segunda vez que o anjo apareceu, havia a possibilidade de fuga somente em um dos lados da estrada. Isso indicava a Bilã: se você deseja amaldiçoar os descendentes de Isaac, você só amaldiçoará os filhos de Esaú, mas nunca os filhos de Jacó. Na terceira vez, o anjo apareceu em um lugar onde o burro não podia se mexer nem para a direita nem para a esquerda. Isso era para ensinar a Bilã:
Se você quiser amaldiçoar os descendentes de Jacó, o caminho está bloqueado em todos os lados. Isso não pode ser feito. Os 12 filhos de Jacó eram todos Sadiquim e seus descendentes são sagrados. O burro continuou a falar com Bilã. Por que você me bateu? Ele perguntou. Você foi um burro desobediente, reclamou Bilã. Se eu tivesse uma espada aqui comigo, eu mataria você agora. Mas eu transportei você durante toda a sua vida, argumentou o burro. Alguma vez eu me comportei assim antes? Certamente você deve entender que eu tive um bom motivo para agir desse jeito. Ao ouvir essas palavras, Bilam repentinamente ficou com vergonha de si mesmo. Ele viu que o seu burro estava certo. Os príncipes de Moabe riram ao ver Bilam discutindo com seu burro. Este era um homem que o rei Balaque havia chamado para destruir a nação inteira. Ele nem sabe lidar com seu burro. Hashem fez com que Bilã fosse envergonhado diante dos príncipes moabitas, a fim de torná-lo mais humilde. Naquele momento, ele deveria ter feito techuvá e escutado Hashem. Mas Bilã não mudou. Então Hashem abriu os olhos dele. De repente, Bilã viu o anjo bem à sua frente, sua espada em riste. Bilã se prostrou com reverência. O anjo repreendeu. Por que você bateu em seu burro 3 vezes? Você pecou ao causar dor a um animal. Hashem está zangado com você por você ter machucado seu burro. Você realmente acha que ele deixará você machucar seus filhos, os judeus? Eu pequei, admitiu Bilã. Eu deveria ter entendido que Hashem estava tentando me impedir de seguir viagem. Agora, se você não quiser que eu continue em frente, eu retornarei. Bilã era ardiloso. Ele propositalmente disse as palavras eu pequei. Ele sabia que se uma pessoa confessa seu pecado, o anjo não tem poder de tocar nela. Mas em seu coração, Bilã era o mesmo rachá de antes. Ele ainda queria muito amaldiçoar os judeus. Assim Hashem deixou que ele continuasse no mau caminho que escolheu para si. O anjo respondeu, você pode prosseguir viagem, mas não se esqueça que seus planos perversos não se realizarão. Você falará somente as palavras que Hashem colocar em sua boca. O rei Balaque recebe Bilã. Quando Bilã e os príncipes se aproximaram de Moabe, Bilã enviou mensageiros à frente para anunciar a sua chegada. O próprio rei veio ao encontro dele. O rei Balaque repreendeu Bilã. Por que você se recusou à vida a primeira vez? Você achou que eu não honraria de maneira adequada? No final, o rei Balaque não cumpriu sua promessa de honrar Bilã. No dia seguinte, ele preparou uma grande festa em seu palácio, mas ele nunca convidou Bilã. Ao invés disso, o rei mandou apenas uma vaca e um carneiro para os aposentos de Bilã. Mal havia carne suficiente para Bilã e todos os homens que estavam com ele. Bilã ficou furioso. Eu ensinarei esse rei a não ser avarento, ele pensou. Amanhã eu lhe ordenarei que erga 7 altares em diferentes lugares e que ofereça um touro e um carneiro em cada um deles. Então eu lhe direi que repita essas oferendas toda vez que eu me preparar para amaldiçoar os judeus. Isso lhe servirá de lição. O Midrash nos conta. Tzadikim e Rechaim fazem promessas diferentes. Um tzadik nunca faz grandes promessas. Há 2 razões para isso. Primeiro, ele pode não conseguir cumprir o que prometeu. Segundo, o tzadik não quer se gabar das grandes coisas que está prestes a fazer. Afinal, o tzadik faz mais do que ele originalmente se ofereceu. O contrário vale para um rachá. Ele constantemente se vangloria das coisas que irá fazer, mas no final acaba quebrando suas promessas. Um exemplo, o tzadik Abraham disse aos 3 viajantes que passavam por sua tenda, por favor, entrem, eu darei água e um pedaço de pão a vocês. Assim que eles concordaram, ele correu até Sara e lhe disse que usasse sua melhor farinha para assar um pão. Nesse meio tempo, ele serviu aos seus hóspedes leite e manteiga. Então ele correu para abater 3 bois para servi-los a melhor das carnes. O pedaço de pão que Abraham prometera virou uma farta refeição. Um exemplo de um rachá era Efron. Quando Abraham pediu a ele a gruta de Macpelá para enterrar Sara, Efron prometeu, certamente você pode pegá-la de graça. Mas no final ele cobrou um preço bem alto de Abraham. Em nossa paraxá, o exemplo de rachá é Balaque. Depois de prometer a Bilã, eu darei grandes honras a você, ele nem mesmo convidou para seu palácio. Então ele restringiu a comida que mandou a Bilã e a seus acompanhantes. Balaque e Bilã se preparam para amaldiçoar os judeus.
Na manhã seguinte, Balaque e Bilã se prepararam para amaldiçoar Bnei Israel. Bilã desejava saber o momento exato da ira de Hashem para si, para então proferir a maldição. Bilã desejava saber o momento exato da ira de Hashem para aí então proferir a maldição. Balaque entendia que os judeus eram uma nação abençoada por Hashem. No entanto, ele planejou procurar judeus que cometiam averotos. Se tais indivíduos fossem encontrados, Hashem teria que cumprir a maldição. Estes judeus mereciam punição. Balaque disse a Bilã: por meio de minha mágica, eu sei em qual montanha devemos ficar para avistar os judeus que cometem averotos. Balaque levou Bilã até o topo da montanha Baal. De lá, Bilã conseguiu ver Shevet Dan, a tribo de Dan. No futuro, alguns homens dessa tribo fariam um ídolo. Quando Bilã estava no topo da montanha, ele teve uma visão dos homens de Dan servindo a ídolos. Ele ficou muito feliz. Ele instruiu Balaque: devemos oferecer sacrifícios para Hashem, para que Hashem fique do nosso lado. Construa 7 altares e ofereça a Hashem um touro e um carneiro em cada um deles. Balaque preparou os sacrifícios, e Bilã ordenou: fique aqui com os animais. Eu vou para um lugar sossegado para meditar. Vamos esperar que Hashem apareça para mim, embora ele normalmente só fale comigo à noite. Balaque ficou com os sacrifícios e pronunciou os seus feitiços. Bilã subiu mancando até o ponto mais alto da montanha. Ele pensou: logo chegará o momento em que Hashem ficará irado com o mundo. Mas ele esperou e o momento nunca chegara. Na verdade, Hashem realizou uma grande bondade para o povo judeu. Em todos os dias que Bilã tentou amaldiçoar os judeus, Hashem conteve sua ira. Depois de Bilã meditar por um tempo, Hashem apareceu para ele em honra a Bnei Israel. Mas a Torá não fala Hashem chamou Bilã. Em vez disso, a Torá usa a palavra que significa aconteceu de Hashem encontrar Bilã. A palavra também significa que Hashem sentiu desgosto em ter que falar com uma pessoa tão impura quanto Bilã. O Senhor viu todos os corbanotes que sacrifiquei em sua honra? Bilã disse a Hashem: eu construí 7 altares para o Senhor. Todos os patriarcas judeus juntos somente construíram 7 altares. E depois da Akedah, no Har Hamoriá, Abraham ofereceu somente um carneiro, enquanto eu ofereci um touro e um carneiro em cada um dos seus altares. Eu não quero os corbanotes de um rachá, Hashem disse. De repente, foi como se Hashem houvesse colocado um travão, uma barra de metal que é colocada na boca dos animais para controlá-los, na boca de Bilã. Isso forçava a falar apenas o que Hashem quisesse que ele falasse. Bilã não podia mais escolher suas próprias palavras. Volte para o rei Balaque e fale com ele. Hashem ordenou Bilã. Bilã voltou e encontrou o rei e os príncipes de Moabe, ainda ocupados com as corbanotes. Bilã estava pronto para proferir sua primeira maldição, mas o travão em sua boca mudou tudo que ele planejava dizer. Imagine a surpresa do rei Balaque e dos príncipes de Moabe ao ouvir Bilã pronunciar as palavras, as mais belas bênçãos. A primeira bênção de Bilã: como posso amaldiçoar uma nação quando Hashem não quer que eu faça isso? Eu sei o momento do dia em que Hashem está zangado com o mundo, mas isso não me ajuda. Hashem está contendo sua ira pelo bem dos judeus. Como posso lhes causar mal? Eu vejo em minha visão profética que não posso prejudicar a nação judia. Os judeus têm os méritos de seus grandes patriarcas, que são comparados a rochas, e de suas matriarcas, que são comparadas como colinas, conhecidas como colinas. Por que Bilã chamou os Avot, os patriarcas, e as Imanot, as matriarcas, de rochas e colinas? Para encontrar a resposta, vamos ler a seguinte parábola. Uma parábola. Lugar adequado para construir uma cidade. O explorador chegou certa vez a uma área desabitada e quis desenvolvê-la. Ele enviou um grupo de especialistas para ver se a terra era apropriada para construir uma cidade. Os membros da expedição relataram: encontramos um lugar que é ideal para a construção, mas depois de examinar o solo mais cuidadosamente, descobrimos que há águas subterrâneas muito profundas, que frequentemente inundam a área. É impossível construir casas em um solo tão úmido e macio.
O explorador os enviou então para um outro lugar. Dessa vez, os mensageiros relataram: encontramos grandes rochas, elas são bem firmes. As águas subterrâneas jamais penetrarão nessas massas de pedra tão fortes. Aqui podemos construir com segurança. Feliz, o explorador fundou sua nova cidade sobre as rochas. Essas construções durarão para sempre, ele exclamou com orgulho. A chave para a parábola. Depois que Hashem criou o mundo, ele procurou o Porto de Sadiquim, cujo zehut seria grande o bastante para garantir que o mundo continuaria a existir. A geração de Enosh serviu a ídolos. Hashem os puniu com uma inundação, que destruiu muitos deles. Então veio a geração do Marbulho. Eles eram perversos, e Hashem destruiu a todos, exceto a Noa. Finalmente veio Abraão, Isaac e Jacob e suas esposas. Eles eram extraordinários de Sadiquim e serviram a Hashem por toda a vida. Hashem disse: eles são como rochas e colinas firmes, que sustentarão o mundo para sempre. Bilã continuou com suas bênçãos. Desde o começo, Bnei Israel foram diferentes das nações idólatras. Portanto, Hashem puniu aquelas nações, mas não os judeus. Quem pode contar as numerosas midot que os judeus cumprem? Eles fazem mitzvot até mesmo com substâncias tão baixas como pó e cinzas. Eles usam cinzas para a água para parar do mar, e pó para a água que a Sotá bebe e para outras mitzvot. Se ao menos eu pudesse ter a morte dos tzadikim de Bnei Israel. Bilã sabia que as almas do tzadikim iam para o Gan Eden depois da morte. Ele decidiu que era melhor ir para lá do que para o Guerrinom, onde sabia que acabaria por causa de sua maldade. Bilã também exclamou: como Hashem me fez abençoar Bnei Israel ao invés de amaldiçoá-los, eu desejo poder morrer imediatamente. Bilã sentiu-se como açougueiro dessa parábola. Uma parábola. O açougueiro zangado. Um açougueiro foi contratado para abater animais para as refeições do rei. Certo dia, sem o rei saber, o príncipe ordenou que o açougueiro abatesse uma vaca de estimação do rei. O açougueiro entrou no estábulo com a sua faca na mão. Naquele momento, o rei passou. O açougueiro achou que o rei não ficaria satisfeito de ver sua vaca de estimação sendo morta. Rapidamente, ele escondeu sua faca e fingiu estar cuidando da vaca. Ele lhe deu um feno fresco e começou a lavar e escovar o seu pelo. O rei sorriu satisfeito. O açougueiro se sentiu muito desconfortável. Que confusão, ele pensou. Isso é tão embaraçoso para mim que eu preferia afundar na terra e morrer. Eu vim aqui para abater essa vaca e agora estou aqui mimando-a. A chave para a parábola. Quando Bilã foi forçado a abençoar ao invés de amaldiçoar, ele ficou muito desapontado. Como ele desejava jamais ter se envolvido nisso, ele preferia morrer a ter que abençoar os judeus. O rei Balaque ficou furioso com Bilã. Se você não podia amaldiçoar Bnei Israel, deveria ter ficado quieto. Ele disse: quem pediu a você que os abençoasse? Você acha que eu queria abençoá-los? Respondeu Bilã. Hashem colocou as palavras em minha boca e eu fui forçado a dizê-las. Alguns dos príncipes de Moabe se afastaram ao ouvir isso. Eles não mais acreditavam em Bilã. Mas Balaque e o restante dos príncipes decidiram tentar mais uma vez. Balaque disse a Bilã: vamos para outra montanha. O rei levou Bilã para a montanha que ele sabia ser onde Moshe morreria. Ele achava que Bilã se concentrasse na morte iminente de Moshe e como seu mérito não mais protegeria os judeus, a maldição se concretizaria. Daquela montanha, Bilã e Balaque podiam ver parte de Bnei Israel. Balaque construiu 7 altares e ofereceu um touro e um carneiro em cada um deles. Bilã disse: você fica aqui. Eu me afastarei e meditarei para que Hashem apareça para mim. Mas Hashem disse a Bilã que ele deveria abençoar Bnei Israel novamente. Nesse caso, disse Bilã, eu não voltarei para Balaque, porque eu devo enfurecê-lo com mais bênçãos. No entanto, Hashem ordenou a Bilã: volte. Foi como que se Hashem tivesse colocado uma rédea em Bilã, forçando-o a voltar para o rei. Quando Balaque viu Bilã, ele começou a rir e zombar de Bilã. Eu sei que você não tem controle sobre sua fala, ele debochou. O que Deus disse a você agora? A segunda bênção de Bilã. Não zombe de mim, Balaque, respondeu Bilã em nome de Hashem.
Levante-se, você está ouvindo a palavra de Hashem. Bilam continuou. Hashem prometeu dar Eretz Israel aos judeus e ele não vai mudar isso. Como você ousa pensar que ele permitirá que você destrua a nação judaica? Hashem sempre ama Bnei Israel, mesmo quando eles pecam. Ele sabe que em sua essência o povo judeu tem um coração puro e ele fará techuvá. Você me disse para prejudicar Bnei Israel por meio de magia. Eles não podem ser atingidos por magia. Eu prevejo que os judeus conquistarão Eretz e Canaã e matarão todos os seus reis. Moshe, seu líder, não morrerá antes de destruir os príncipes de Midian. Depois de escutar essa bênção, Balaque ficou ainda mais aborrecido do que antes. Se você não pode amaldiçoar os judeus, ao menos não os abençoe, pediu a Bilã. Eu disse para você, respondeu Bilã, que eu falo o que Hashem quer. Bilã falhou 2 vezes em amaldiçoar os judeus, mas o rei decidiu tentar mais uma vez. Vamos mudar de lugar, disse a Bilã. Balaque levou Bilã para um outro local, onde, por meio de magia, ele podia ver que Bnei Israel sendo punidos. Ele não sabia exatamente por que eles seriam punidos. Talvez minha visão signifique que Bnei Israel serão castigados em decorrência das maldições de Bilã, pensou Balaque. Era verdade que Bnei Israel seriam punidos. Eles serviriam ao ídolo Baal Peor, e Hashem ficaria muito zangado com eles, mas Balaque não sabia disso. Novamente Bilã disse a Balaque para construir 7 altares e oferecer sacrifícios. Bilã se preparou para amaldiçoar Bnei Israel. Ele mencionou o pecado do bezerro de ouro. Ele pensou, recordar Hashem desse pecado deixará zangado. Então ele permitirá que eu amaldiçoe Bnei Israel. Bilã também olhou para Bnei Israel como seu Ainará, olho mau, para prejudicá-los. No entanto, Hashem forçou a dizer essas bênçãos. A terceira bênção de Bilã. Quando Bilã olhou para as tendas dos Bnei Israel no deserto, ele notou algo em comum. Os judeus erguiam suas tendas de forma que as entradas e janelas de seus 2 vizinhos jamais ficassem de frente umas para as outras. Nenhuma família judaica olhava para dentro da tenda da outra família. Essa visão maravilhosa fez Bilã exclamar as palavras proféticas. Quão agradáveis são as tuas tendas, ó Jacó, e os lugares onde vocês vivem, Israel. Famílias judias tomam cuidado para não olhar dentro da tenda do seu vizinho. Eles se comportam com tzniut, modéstia. Portanto, a Shekinah repousa sobre eles. O mal olhado não pode prejudicá-los. Outra explicação para as palavras é: quão bons são os teus Batnei Knesset e os teus Batnei Midrash. Na verdade, Bilã pretendia amaldiçoar os judeus para que eles não tivessem Batnei Knesset para rezar e Batnei Midrash para estudar a Torá. Então a Shekinah não repousaria entre eles. Ao invés, ele disse justamente o oposto e louvou os Batnei Knesset e os Batnei Midrash. Então Bilã pensou, eu agora amaldiçoarei os judeus para que seu reinado termine logo. Eu também os amaldiçoarei para que eles não possuam campos nem vinhedos em Eretz Israel, e que eles não governem sobre outras nações. Mas o oposto saiu da boca de Bilã. O reinado dos Bnei Israel continuará como água fluente. Os judeus terão plantações de oliveiras e vinhedos em Eretz Israel, que exalarão deliciosas fragrâncias. Seus reis governarão sobre nações estrangeiras. Seu primeiro rei, Saul, vencerá Agag, o rei de Amaleque. Os reis posteriores, Davi e Shilomo, serão ainda mais poderosos. Sob seu reinado, a nação judaica será forte como leão. Depois dessa bênção, o rei Balaque entrou em desespero e gritou: Eu chamei você para amaldiçoar meus inimigos, e você os abençoou 3 vezes. Vá embora agora. Parece que Hashem não quer que você seja honrado. Bilam repetiu: Eu disse a você desde o começo que eu só posso dizer o que Hashem me permite. No entanto, eu darei a você um bom conselho de como derrotar Bnei Israel. Como Bilã não podia amaldiçoar os judeus, ele pensou em um novo plano perverso. Rei Balaque, ele disse, há outra forma de prejudicar os judeus que nós ainda não tentamos. Se você conseguir convencê-los a pecar, Hashem com certeza os castigará. Como veremos em breve, Bilã até mesmo explicou exatamente ao rei Balaque como fazer Bnei Israel pecar. No final, seu plano perverso deu certo. Antes de ir embora, Hashem forçou Bilã a dar uma 4ª bênção. A 4ª bênção de Bilã.
Eu vejo uma estrela emergindo de Jacó, rei Davi. Ele destruirá seu país, Moabe. Eu vejo mais adiante, bem mais adiante no futuro, Mashiach, que destruirá Esav, os inimigos de Bnei Israel. Eu também vejo a punição de Amaleque na época de Mashiach. Sua nação será completamente destruída. Lembre-se que Amaleque foi o primeiro povo a atacar Bnei Israel quando eles saíram do Egito. Por outro lado, os vizinhos de Amaleque, os descendentes de Itró, ajuntar-se-ão aos juízes do Sanhedrim, porque Itró tornou-se membro de Bnei Israel. Bilã continuou a profetizar que Bnei Israel seriam exilados, mas finalmente Mashiach derrotaria todos os seus inimigos. Depois dessa última profecia, Bilã foi rapidamente embora e em silêncio. Ninguém prestou atenção a ele. Além de manco, Bilã estava agora parcialmente cego. Enquanto ele pronunciava sua primeira bênção, ele teve pensamentos maldosos sobre Hashem. Hashem o castigou tirando a visão de um de seus olhos. O Ruach HaKodesh deixou Bilã. Agora ele era apenas um feiticeiro comum. Depois desses eventos, o rei Balaque perdeu seu trono. Porque Hashem concedeu o dom da profecia a Bilã? Bilã era um rachá. Ele era uma pessoa orgulhosa e gananciosa que prejudicava os outros com seu ainará. Por que então ele mereceu receber de Hashem o dom da profecia? A verdade é que Bilã não era merecedor, mas Hashem permitiu que ele se tornasse um Navi para que as nações não dissessem: se Hashem nos tivesse dado um profeta tão grande quanto Moshe, nós também serviríamos a Hashem da mesma forma que Bnei Israel. Antes de deixar Balaque, Bilã lhe deu um conselho maldoso. Mesmo depois de vivenciar as maravilhosas profecias de Hashem, ele não fez techuvá. Pelo contrário, ele afundou ainda mais. Conselho perverso de Bilã. Bilã disse a Balaque: com certeza existe uma maneira de destruir Bnei Israel. Se eles pecarem, Deus o punirá. Eu sei que Hashem proibiu os judeus de se casarem com as moças não judias. Ele não quer que os judeus se misturem com as nações. Meu conselho é: mande suas moças para os judeus e diga a elas que provoquem os homens judeus, fazendo-os pecar. Se elas conseguirem, Hashem acabará com os judeus. Midian e Moab uniram forças para colocar em prática o plano perverso de Bilã. Quando Bnei Israel acamparam em Shittim, eles foram recebidos por moças de Midian e Moab que disseram: nós temos pão e vinho, vamos fazer uma festa. Os Erev-Rav e aqueles judeus que não eram de Sadiquim se juntaram às moças. Quando a festa estava no auge, elas pediram a eles: sirvam ao nosso Deus Baal, Peor. Muitos homens judeus fizeram isso. Grande parte deles pertencia a Shevet Shimon. Nenhum membro do Shevet Levi pecou. Hashem ficou furioso. A sagrada nação judaica, prestes a entrar em Eretz Israel, estava pecando com moças não judias e servindo a ídolos. Hashem ordenou a Moshe: diga aos juízes que se reúnam. Eles devem punir todos aqueles que pecaram. Cada um que serviu ao Deus Baal-Peor será condenado à morte. Os juízes se reuniram. Eles investigaram o assunto e viram que vários homens da Shevet Shimon haviam servido a Baal-Peor. Esses homens foram sentenciados à morte. Os membros remanescentes da Shevet Shimon ficaram furiosos. Eles vieram diante do seu nasci, Zimri, e disseram: como você permitirá que Moshe mate tantos da nossa tribo? Faça alguma coisa. Zimri traz uma moça não judia para dentro do acampamento. Zimri decidiu que ele desafiaria Moshe. Ele provaria que Moshe estava errado. Ele pediu a uma das moças midianitas que o acompanhasse até o acampamento. Ela era a princesa Cosbi, filha de Tzihur, Balaque. Zimri a trouxe diante de Moshe e perguntou: posso me casar com essa moça? Ela é proibida para você, respondeu Moshe, porque ela não é judia. Então, como você, Moshe, se casou com a filha de Itro, um não-judeu? Perguntou Zimri com atrevimento. É claro que Zimri estava errado. Moshe se casou com Tzípora antes de Hashem ter dado a Torá, proibindo Bnei Israel de se casar com moças não judias. Além disso, Tzípora se tornou uma Guioret convertida. Moshe ficou em silêncio. Então Zimri anunciou: eu levarei Cosbi para minha tenda. Todos sabiam que Zimri estava cometendo um grande pecado, mas Moshe e os juízes não conseguiram se lembrar da halahá, lei. Como Zimri deveria ser punido? O Beit Din deveria sentenciá-lo à morte? Ou Hashem o puniria diretamente? Moshe e os juízes do Sanhedrim começaram a chorar.
Uma tragédia estava ocorrendo bem no meio do sagrado acampamento judaico e ninguém sabia como lidar com isso. Enquanto todos consideravam o que fazer, o neto de Aharon, Pinhas ben Elazar, se aproximou de Moshe e perguntou: Você não me ensinou que se alguém vê um judeu tomando uma não-judia como esposa, devemos vingar a honra de Hashem matando um pecador? Você está certo, Pinhas, disse Moshe. Essa é a lei. Como foi você que lembrou dela, você a executará. Hashem ficou furioso quando Zimri levou Cosbi para sua tenda, e ele puniu Bnei Israel com uma praga. Pinhas, que servia no Michigan como Levi, não estava acostumado a manejar armas. Mesmo assim, ele pegou uma lança para matar Zimri. Ele sabia que estava arriscando sua vida. Zimri era uma pessoa importante, um nasci, e a família de Cosbi também se vingaria sua morte. Pinhas entrou na tenda, queimando de raiva por causa do terrível Hikul Hashem que Zimri havia cometido. Sem hesitar, ele enfiou sua lança em Zimri e Cosbi, matando os dois. Hashem realizou vários milagres para ajudar Pinhas. Por exemplo, ele selou as bocas de Zimri e Cosbi, a ponto de que deles não poderem gritar. Se eles tivessem gritado, os membros da tribo de Shimon teriam vindo imediatamente matado Pinhas. Hashem também encompridou a lança de Pinhas para que Zimri e Cosbi fossem mortos de uma vez só. Hashem atrasou a morte de Zimri e Cosbi enquanto Pinhas estava na tenda para que ele não ficasse também. Pinhas saiu da tenda. Quando os membros de Shevet Shimon descobriram que ele havia matado seu nasci, eles queriam tirar sua vida. Mas um anjo de Hashem apareceu e golpeou todo aquele que tentava tocar em Pinhas. Nesse meio tempo começou uma praga. Um grande número de judeus estavam morrendo. Pinhas implorou a Hashem que tivesse misericórdia e parasse a praga. Hashem aceitou sua tefilá. A praga terminou depois que 24.000 judeus haviam morrido. Pinhas ensinou Bnei Israel que para defender a honra de Hashem, o judeu deve ser corajoso, mesmo se isso for desagradável para ele e mesmo que ele tenha que arriscar sua vida.